Olá, um ótimo dia para você. O Câmera 4 deste sábado traz números que preocupam. Índices de violência contra a mulher que continuam chamando a atenção em todo o estado. Vamos ouvir depoimentos de vítimas e também de quem atua na defesa de quem sofre com a violência. Histórias, relatos que chocam e mostram o que ainda é uma realidade, mas que precisa ser modificado. O homem chega de muletas e em poucos minutos utiliza o objeto para agredir verbal e fisicamente a mulher. No vídeo ele também aparece fazendo ameaças. A gravação não intimida o agressor. Neste outro caso, no centro de São Luís, um produtor cultural também agride física e verbalmente uma mulher. A vítima do caso, que ocorreu no centro da capital maranhense, já foi ouvida na Casa da Mulher Brasileira. O outro caso, na região metropolitana de São Luís, está sendo investigado na Delegacia Especial de São José de Ribamar. Nos arquivos da polícia, nenhuma denúncia registrada, mas os vizinhos do casal consideram o crime uma tragédia previsível. Os relatos são de discussões, brigas e muito consumo de álcool. A última discussão terminou com a morte de Ederlene Aires Lima, de 36 anos. A vítima foi morta a facadas na frente da própria filha, de apenas 5 anos. Segundo os vizinhos, foi a própria criança quem pediu socorro e avisou que o pai estava matando a mãe. De acordo com informações da polícia, o homem de 46 anos, que morava em Fortaleza, no Ceará, chegou na capital um dia antes de cometer o crime. Testemunhas afirmaram que uma discussão aconteceu antes do feminicídio. Ele foi preso em flagrante quando tentava fugir da cidade. Casos dos últimos meses que passam a fazer parte de estatísticas que preocupam. Cenas de violência que se repetem em público e, na maioria das vezes, dentro de casa. Esta mulher, que não vamos identificar, aceitou contar sobre o histórico de violência que viveu por 28 anos com o ex-companheiro. Agressões que começaram ainda no namoro e que eram confundidas com ciúmes. A situação de agressão, ela iniciou desde o namoro. Então, o fato de eu estar contando é justamente para que as pessoas atentem os sinais. E essas agressões começaram com a maneira de vestir. Essas agressões começaram porque eu sempre ganhei mais financeiramente. Eu é quem tinha sempre o lado financeiro maior. Então, agredia muito o homem. E desde o namoro que eu ouvia, né, que eu não podia andar com roupa muito curta, que eu não podia andar com shorts, com mini blusas, com tops. E eu tinha que me vestir de acordo com o que ele achava que era correto. E passou a agredir com beliscões, com empurrões. E eu achava que aquilo ali era ciúme, que era amor. As pessoas confundem muito. E no outro dia eu ganhava rosas. Então você achava que era mais amor ainda, que era cuidado. E não é. Ela conta que, com o passar do tempo, as agressões foram se agravando, até que chegaram a uma tentativa de feminicídio. As agressões mais graves, elas ocorreram quando você vai diminuindo a tua estima, vai ficando baixa. Você vai ficando relaxada, porque você vai achando que você não está agindo correto. Você está vendo que o teu casamento, que a tua família está acabando, diminuindo. E piorou muito. Quando piorou muito, eu engravidei. E aí melhorou novamente. Então eu achava que aquilo ali era só uma recaída, era só uma crise. Alguns falavam, é só uma crise de casamento, é só uma crise passageira, todo casamento tem esse tipo de crise, tem altos e baixos. Mas o meu era altos e baixos com agressões, com violência grande, às vezes empurrões, às vezes puxão de cabelo, tapa na cara.
Então se tornou uma constante. Passou a ter traições e outras mulheres e outras famílias. E quando a gente descobria uma família dessa, aí complicava. Como o meu filho, que hoje tem 15 anos, já estava consciente, aí nem ele passou mais a aceitar. Denunciar a situação não foi tarefa fácil. O preconceito vinha de toda a parte. Esse julgamento vem de todas as partes. Vem no local onde você trabalha, quando você fala que você está tendo um acompanhamento com medida protetiva, no próprio ambiente de trabalho, muita gente te discrimina. Bem poucos falam que você é corajosa, que você teve coragem. A grande maioria, ela te discrimina. Sofremos muita discriminação, a gente sofre porque está com a estima realmente lá embaixo e porque você não consegue trabalhar e aí querem atestado e você não tem nem forças para buscar esse atestado, e onde você sofre porque é tudo muito lento. A justiça, além de ser lenta, ela só funciona se você for lá acioná-la. Você vai ficar com seu problema aqui e ninguém vai saber. E eu acredito que por isso o grande número de feminicídio. Porque as pessoas, elas começam denunciando e depois elas se cansam. Cansam porque tudo é muito complicado. Segundo dados da Casa da Mulher Brasileira, o Maranhão registra em média 300 pedidos de medidas protetivas por mês. O acompanhamento dessas vítimas fica a cargo da Patrulha Maria da Penha. Desde fevereiro de 2017, quando foi criada, até o último levantamento, já realizou mais de 27 mil atendimentos, entre visitas, rondas e contatos telefônicos. São mais de 13 mil medidas protetivas cadastradas, com 144 prisões realizadas. Desde o início, o comando da patrulha é da Coronel Augusta Andrade. A mulher foi vítima de violência doméstica. Está num relacionamento abusivo, primeiro passo, ir na delegacia. Vai na delegacia, registra o boletim de ocorrência e nesse registro ela solicita a medida protetiva com acompanhamento da Patrulha Maria da Penha. Essa medida protetiva ela é deferida pela Justiça no prazo de até 48 horas. Após o deferimento, o oficial de justiça tem até 48 horas também para notificar o autor da violência. Passou por toda essa tramitação do deferimento da medida, a notificação, a gente recebe uma comunicação do oficial de justiça que já fez a notificação. Recebemos a notificação, a gente vai fazer contato com a mulher, vai ligar e vamos marcar a primeira visita. É o que a gente chama de visitas humanizadas e acolhedora, né? De ir lá na casa dela. Nesse relatório, ela vai nos repassar toda a situação que ela vinha passando com o ex-companheiro, como é que ele era, questão da agressividade, como é que era a situação dele ali. A partir dali a gente vai definir como serão essas visitas. Se for um caso de um agressor violento que esteja ali constantemente fazendo ameaça, a gente vai todos os dias. Casos que apresentam elementos em comum, como o homem que se sente dono da mulher e não aceita o fim do relacionamento. Muitas das vezes eles não entendem que ali deu um basta naquele relacionamento, eles continuam achando que ele é o dono da situação, o relacionamento quem manda é ele é dono, né? Casou, pronto, é propriedade particular dele, ela não tem mais direito de dizer se quer ou não quer, que é um direito da mulher decidir se ela quer ou não continuar naquele relacionamento. Se é um relacionamento que causa sofrimento, então é melhor que os dois, né, sigam o seu destino. Ninguém casa para separar, mas se tem um relacionamento que é abusivo, que aquilo está lhe causando sofrimento, ninguém é obrigado a viver num relacionamento de sofrimento para dar satisfação a qualquer que seja. Então é importante que a mulher tenha esse sentimento de que se ela está num relacionamento que não está sendo confortável para ela, que ela está sofrendo agressões num relacionamento abusivo e ela tem todos esses meios aí, tem uma delegacia funcionando 24 horas,
tem o 190 para ligar na hora que ela estiver necessitando, tem o 180 para fazer uma denúncia, porque o 180 ele funciona para denúncia, não é um telefone de você que está acontecendo a ocorrência, você ligar, porque ele não tem viatura para mandar. Então a gente tem que sempre deixar bem claro para as pessoas, o 180 é para fazer denúncias que serão investigadas. O 190 é para atendimento de ocorrência que esteja acontecendo naquele momento. Uma questão que tem que deixar bem claro é o seguinte: a denúncia não é feita só pela vítima. Como é que a pessoa que está dentro de uma casa com seu agressor está sofrendo a violência, ela vai pedir ajuda naquele momento? Não tem como. Então, quem mora do lado, o vizinho que está ouvindo os gritos, que está ouvindo, ele pode e deve pegar aquele telefone e ligar para o 190. Quando a gente fala, sempre acreditado, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, a gente salva a mulher. Mas a gente orienta que não é a pessoa que vai chegar, entrar na casa do vizinho e intervir naquela briga. Quem tem que intervir naquela briga e ser chamado é a polícia, que são capacitados e treinados para atender as ocorrências. Nos 4 anos de atuação, já foram mais de 17 mil mulheres atendidas somente na região metropolitana. No próximo bloco, um levantamento sobre o feminicídio no Maranhão. Já são mais de 40 vítimas somente este ano. É depois do intervalo. Estamos de volta com o Câmera 4, que neste sábado apresenta um mapa da violência contra a mulher no Maranhão. Somente este ano já são mais de 40 vítimas de feminicídio no estado, a maior parte em municípios do interior, casos que são investigados pelo Departamento de Feminicídio, também comandado por uma mulher e dos poucos criados no país. A Lei Maria da Penha completou 15 anos em agosto. Criada para combater atos de violência física, sexual, psicológica, patrimonial ou moral contra a mulher, é considerada um dos mecanismos de proteção mais avançados do mundo por especialistas. Antes da lei, o crime de violência contra a mulher era considerado de menor potencial ofensivo. O nome é homenagem a Maria da Penha Fernandes, que sofreu tentativa de feminicídio e ficou paraplégica. Segundo o Departamento de Feminicídio do Estado, em 2021, de janeiro a setembro, foram 42 casos de feminicídio registrados no Maranhão, a maior parte em cidades do interior. Desse total, foram 6 na região metropolitana de São Luís. Em 2019, 44 casos no mesmo período. Em 2020, 49. A mulher sabe e ela tem essa sensação, tem essa certeza de que ela não está sozinha, que ela pode pedir ajuda e caso ela resolva pedir ajuda, ela vai sim ser atendida. E no melhor momento para ela, no momento mais oportuno, quer seja final de semana, quer seja noite, quer seja dia, quer seja de madrugada, há um plantão específico para isso, para tratar dos crimes sofridos pela mulher. A mulher se sente amparada, ela se sente encorajada a denunciar, ela se sente encorajada a pedir ajuda e assim ela consegue, aos poucos, romper com o ciclo da violência, que não é fácil. Existe uma equipe preparada especificamente para tratar com mulheres em situações de violência. Então a mulher aqui ela recebe um tratamento humanizado, livre de preconceitos, onde quem não trabalha diretamente com casos de violência contra a mulher pode imaginar que a mulher não sai daquela relação abusiva porque ela não quer, como falam frases horríveis que pra gente soam muito mal, porque a gente entende dessa problemática da violência contra a mulher, que se a mulher continua é porque ela gosta, é porque ela quer apanhar. Não, a mulher não gosta de apanhar, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de viver um relacionamento abusivo, mas muitas vezes essa violência é tão normalizada
que a mulher não se enxerga dentro desse relacionamento abusivo. Então ela precisa de ajuda para sair desse relacionamento abusivo. Ela precisa de ajuda para entender que está vivendo um relacionamento abusivo e aos poucos ir se libertando desse relacionamento abusivo. Crimes que, na visão da delegada com mais de 20 anos de Polícia Civil, não podem ser tratados como resultado de uma situação passional, e sim de ódio. Falam, inclusive, muito que é crime passional, que matou porque amava, matou porque não conseguia viver sem, não é nada disso. Matou por ódio, matou, isso não é amor, é sentimento de posse, querer controlar a vida e a morte daquela mulher. Muitos desses autores de feminicídio, desses feminicidas, já tinham reconstruído suas vidas, já tinham outras mulheres, mas não aceitavam o fato da mulher recomeçar a sua vida, da mulher partir para um outro relacionamento, ou resolver viver sozinha, ou decidir. Não aceitar a autonomia da mulher, não aceitar que a mulher é livre, não aceitar que a mulher é uma pessoa, que ela tem seus direitos e esses direitos precisam ser respeitados. E ao menor sinal de desobediência, entre aspas, né, porque aquilo para ele é uma desobediência, já que ele, por se sentir o dono daquela mulher, ele acha que pode decidir a vida e a morte dela. Então, no momento em que a mulher diz não, você não manda em mim, eu vou andar sozinha, eu tomo as minhas próprias decisões, ele decide matar aquela mulher. Muitas falam, vítimas sobreviventes, né, no caso, mulheres que sofreram feminicídios tentados, elas relatam aqui que seus parceiros diziam abertamente: se você não for minha, não será mais de ninguém. Então, são ameaças sérias, são ameaças que devem ser levadas a sério. E a mulher, ao menor sinal de violência, ela deve sim pedir ajuda, que ela procure a delegacia mais próxima, que ela converse com um familiar seu, com um colega de trabalho, que ela não se isole, porque no momento em que a mulher se isola, ela fica mais fragilizada e fica mais fácil para o seu agressor cometer o crime que ele quiser contra aquela mulher. Em todo o ano passado, o Brasil registrou 1.350 casos de feminicídio, 1 a cada 6 horas e meia, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Número 0,7% maior que o registrado em 2019. Ainda segundo o Fórum, 3 a cada 4 vítimas tinham entre 19 e 44 anos. Mais de 80% eram próximas ao agressor. Infelizmente, a gente trabalha investigando crimes brutais. Esses crimes, na maioria das vezes, são praticados pelos maridos, ex-maridos, companheiros, ex-companheiros dessas mulheres, né? São pessoas com quem essas mulheres construíram seus sonhos, pessoas com quem elas dividiram suas vidas e passaram anos sofrendo violência doméstica. A maioria dessas mulheres nunca chegou a registrar nenhum boletim de ocorrência policial contra o seu agressor, que era o seu parceiro, o pai dos seus filhos. Muitos desses crimes, a maioria deles, ocorrem na frente dos filhos. Então, essas crianças, elas perdem a mãe, assistem essa brutalidade toda, que é o pai assassinando a mãe. Esses homens depois são presos, logo após o crime, ou durante a investigação, ou lá na persecução penal, esses feminicidas são presos e essas crianças ficam sem pai e sem mãe. Então, é uma triste realidade, são crimes de ódio. No momento em que a mulher decide romper, ela sofre essa violência letal. No próximo bloco, vamos continuar mostrando o combate a esse tipo de violência e o depoimento de quem conseguiu superar o ciclo de agressões. É logo após o intervalo.
Estamos de volta com o Câmera 4, que nesse sábado mostra um levantamento de dados sobre a violência contra a mulher aqui no estado. Continuamos mostrando também o trabalho de quem combate esse tipo de crime na capital e no interior. Em Imperatriz, a repórter Leiliane de Araújo foi conhecer ações desenvolvidas e nos mostra a atual situação na região. O rosto encoberto esconde o medo da violência cometida pelo ex-marido. Aos 39 anos, ela vive a dor de ter os direitos violados e da integridade física e psicológica abalada por um agressor que deveria fazer o papel de companheiro. Uma vez ele surtou lá do nada e me colocou no porta-malas do carro, tirou minha roupa, colocou uns galhos, me cobriu e a gente, não sei, Deus, acho que colocou um policial lá, que ele me parou e eu fugi do carro e a gente, graças a Deus, foi parar no 1º distrito e resolveu. Foram 14 anos de um relacionamento abusivo que deixaram marcas muitas vezes invisíveis, mas que ferem a alma e ficam para sempre. Hoje a maior sequela é porque eu sinto medo de conversar com as pessoas, me afetou, que para mim é igual ele queria mesmo me menosprezar o tempo todo. Ficou a ferida que mulher só fala besteira, né? Que na sociedade mulher é mal vista porque tem que estar submissa ao homem. Então afetou muito psicologicamente, realmente. Ela é uma das 354 mulheres que atualmente são assistidas pelo Centro de Referência ao Atendimento à Mulher de Imperatriz, que presta acolhimento e atendimento humanizado às vítimas de violência. Então, nós fazemos esse atendimento no centro específico a essa mulher, mas nós também saímos dessa questão da instituição aqui, do prédio, e fazemos também um trabalho educativo junto à comunidade, porque nós entendemos que devemos levantar essa bandeira de combater a violência, orientando a comunidade, apresentando os tipos de violência que muitas das vezes a mulher não percebe o que ela está vivenciando. É uma questão da violência, é uma situação de violência. O CRAM faz parte de uma rede de enfrentamento que atua de forma articulada com outros órgãos e instituições, como a Casa da Mulher Maranhense, que realiza em média 300 atendimentos por mês. A casa realiza um atendimento integral às mulheres vítimas de violência. Por aqui, chegam em média de 3 a 4 novos casos por dia, o que já é considerado um avanço, já que nem sempre as mulheres têm coragem para denunciar, e a denúncia é um passo importante para combater as várias formas de violência. Um passo que esta mulher de 41 anos resolveu dar após 11 anos vivendo um relacionamento regado de ameaças e agressões que configuram todos os 5 tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha. A minha autoestima começou a cair, né? E tentava falar para minha família. Eu até falava para minha família, né? Mas depois eu voltava para minha casa e pronto, esqueci de novo. Mas era triste aquilo ali. Eu pensava, o que eu faço numa situação dessa? Eu não tinha força para me defender, não tinha. Com a pandemia, a convivência em casa piorou ainda mais os níveis de agressão. E foi bem no auge da pandemia, quando começou a pandemia mesmo. Todo mundo se isolou, todo mundo não podia nem sair. Aí dentro de casa ficou mais concentrado ainda. As brigas, tudo. Ficou muito concentrado ali, muito. Então ele começou a me agredir mais. Uma vez ele entrou no quarto, me pegou pelo braço
E eu fiquei longe da porta. E eu olhava para aquela porta querendo correr. Eu vou morrer hoje. Ele apontou aquela faca para mim. Agora você vai ver a morte. Você quer conhecer a morte? É importante frisar que os atendimentos e os novos casos se tratam de novas denúncias, não de casos efetivos, porque nós sabemos que dentro das residências existem, dentro e fora das residências existem as agressões, as violências domésticas que não são notificadas. Não existe uma mulher que não sofreu um tipo de violência doméstica. É bom a gente destacar isso, que muitas mulheres nem se reconhecem como sendo vítimas, porque elas acham que violência doméstica é só a violência física. E muitas vezes essas mulheres passam anos, vidas inteiras, sendo subjugadas, humilhadas, desprezadas, culpabilizadas pelos atos dos seus companheiros e não enxergam isso como violência doméstica. Na casa, todos os servidores, a maioria mulheres, são orientados a realizarem um atendimento mais humanizado, de forma que a vítima se sinta bem ao buscar ajuda. Os servidores, eles precisam acolher essa mulher, então eles precisam desenvolver esse principal aspecto, que é o acolhimento, assim que a mulher chega, desde a recepção até os órgãos mais específicos que ela vai adentrar. Então, esses servidores, eles precisam fazer esse acolhimento específico, essa escuta diferenciada, para essa mulher ela se sentir acolhida e, mais do que fazer a denúncia, ela conseguir realmente romper esse ciclo. Os relatos mostram que a denúncia é um pedido de socorro, uma quebra de silêncio necessário à vida de milhares de mulheres que passam por situações de violência todos os dias. Hoje eu tenho algumas atitudes que eu faço, depois eu fico refletindo, isso não é de mim, e já consigo ver uma luz, já consigo ver que eu tenho um futuro, pela frente, que eu sou uma pessoa que ele tentava me mostrar, eu não sou aquela pessoa. O importante é que eu tive a coragem para denunciar ele, porque senão eu acho que ele já estaria morto. Ele é para cuidar, defender a esposa e não agredir. Em São Luís, a Casa da Mulher Brasileira completou 4 anos no dia 2 de outubro, com mais de 190 mil atendimentos desde então. Também integra, no mesmo espaço, serviços especializados e uma delegacia 24 horas. Quem coordena essa e outras 23 delegacias da mulher no estado é a delegada Kazumi Tanaka, que, apesar da experiência e da profissão, também não se vê livre da violência. Todas as mulheres passam por essas situações porque a gente sabe que o machismo, assim como o racismo, ele é estrutural. Então, o que significa dizer isso? Sendo um fenômeno ideológico que ele está entranhado em todas as nossas áreas, tanto da área pessoal como da área profissional, no nosso cotidiano de maneira geral. Então, às vezes nós passamos por situações que são preconceituosas, que não dão o valor e o significado positivo para as mulheres, que não enxergam as suas capacidades só pelo fato, pela condição de ser mulher, que não são discriminações notórias, assim, que você evidentes, que você consegue logo identificar, mas que você sabe que aquela escolha não foi com você, mas foi com outra, porque você é mulher, que a sua opinião deixou às vezes de ser levada em consideração pelo fato de você ser mulher, que a sua fala às vezes foi colhida por um outro homem que disse a mesma coisa, só que de outra maneira, e a fala dele foi mais respeitada do que a sua própria fala. Então, esses pormenores, esses símbolos que permeiam o nosso dia a dia, eles estão ainda muito presentes nas nossas relações. Realidade que, segundo ela, já dá sinais de mudança, mas que ainda recebe muitos incentivos. Eu percebo que nós caminhamos muito, que nós avançamos realmente muito, mas os avanços que nós alcançamos, eles não são o suficiente para que nós já consigamos perceber uma mudança de realidade
assim, mais perceptível, né? O que a gente percebe? A gente percebe que os jovens, que os adolescentes, eles têm realmente um outro discurso, que eles têm buscado relações de maneira mais respeitosa, de mais igualdade, mas ainda assim nós percebemos ainda algumas armadilhas que ainda estão no nosso dia a dia, né? Nós somos ainda cercados, por exemplo, de músicas que dão significado diferente para as relações amorosas, que inclusive se usa de termos pejorativos, de termos que são ofensivos mesmo para as mulheres, que inclusive incentivam a cultura do estupro, que incentivam o estupro de meninas e de mulheres. E aí que a gente poderia citar várias situações, mas aí que não é o caso agora citar. Mas essas mudanças, apesar de serem grandes, e apesar de a gente não conseguir enxergar mesmo resultados mais satisfatórios, mais evidentes, é esse caminho que tem que seguir. Hoje, a mulher vítima de violência pode denunciar os casos também pelo Disque 180, serviço que notifica e encaminha as denúncias e funciona 24 horas. Mas como nem sempre a própria vítima consegue pedir ajuda, aqui no estado está valendo uma lei que obriga síndicos e administradoras de condomínios residenciais a denunciarem casos de violência contra a mulher. Caso contrário, podem pagar multa. Aqui, particularmente na capital, nós temos essa estrutura, que é a Casa da Mulher Brasileira, que possibilita que toda mulher em situação de violência, especialmente noite, final de semana e feriado, todas as mulheres durante noite, final de semana e feriado, que é quando mais acontece a violência doméstica e familiar, da ilha de São Luís, elas têm a possibilidade de vir aqui para a Casa da Mulher Brasileira, para registrar uma ocorrência, para pedir medida protetiva de urgência. E aqui ela tem todos esses organismos especializados. Ela tem a Patrulha Maria da Penha, ela tem a delegacia e o plantão especializado da Polícia Civil, que funciona 24 horas. Né? Então, assim, nessas situações piores, nesses horários também que são horários que a gente identifica que são os que acontecem mais situações de violência doméstica e familiar, ela não precisa ir para um espaço que não seja especializado, ela vem para cá. Mas aí a gente também tem buscado expandir esse atendimento especializado, ou então ampliar essa rede de atendimento também no interior do estado. E também nós percebemos também, inclusive agora mais recentemente, nesse movimento também do Executivo Municipal, no caso das prefeituras municipais, de buscarem conhecer o que é esse espaço, o que é esse trabalho em rede, para que consigam levar essa ideia também para o interior. Porque a gente também não pode esperar apenas que a polícia também se mobilize, embora, na verdade, o Maranhão seja um dos estados que tenha um número bem expressivo de delegacias da mulher criadas. Nós temos criadas 24 delegacias da mulher aqui no nosso estado. E aí também temos um dos únicos departamentos de feminicídio do Brasil. Nós também temos a coordenação das delegacias da mulher, Patrulha Maria da Penha se expandindo cada vez mais. Nós temos também o mecanismo do aplicativo Salve Maria Maranhão, que agora está presente em várias cidades do interior do estado. Então, assim, a gente tem procurado se expandir para que a segurança pública consiga alcançar esses espaços todos, mas é preciso também que os organismos, que as pessoas, que a sociedade civil se compreenda também como corresponsável por esse enfrentamento e por essa modificação de realidade. Quem conseguiu romper com um ciclo de violência, hoje consegue superar o medo e seguir em frente. Quero avisar que depois que eu denunciei, tudo ficou muito mais libertador, mais esclarecedor. Aos poucos a minha cabeça vai conseguindo se libertar, meu corpo, eu trabalho e hoje a gente vive com o fruto do meu trabalho e bem tranquilo, bem leve. A gente procura, na medida do possível, se proteger e, é lógico, evitando alguns lugares, né, para não haver o conflito, e com a patrulha denunciando, enfrentando, indo para a igreja, com muita oração, que é o que liberta mesmo, é a oração, porque senão não se aguenta. Porque da noite para o dia você se vê muito enrolado, pior do que um preso, porque o preso está protegido por alguém, você não. É um preso que está desprotegido se você não buscar a patrulha ou não buscar a Casa da Mulher Brasileira.
cada história é uma história, cada caso é um caso, cada sofrimento, cada dor de cada mulher que é relatado para a gente também tem que se compreender a dor que ela nos relata, a gente tem que compreender a situação que ela passa de aflição, a gente também tem que compreender que quando ela vem nos buscar, talvez o momento mais difícil da vida dela, e que ela buscou outras alternativas e não teve outra opção a não ser vir num espaço como esse para pedir e gritar por socorro. Então, assim, às vezes é muito doloroso ver até onde vai a crueldade humana, né, a falta de amor mesmo entre as pessoas, a falta de compaixão, né, o individualismo. A cabeça das pessoas não se muda da noite para o dia. Essa mudança vem através da educação. A gente percebe que para as gerações mais novas, essa questão do machismo, de se imaginar que o homem tem mais direitos do que a mulher, de que o homem tem mais poder do que a mulher, de que é o homem que manda e a mulher obedece, nas gerações mais novas, isso já é tido como algo ridículo. Não é natural. O natural para as gerações mais novas é que homens e mulheres têm o mesmo direito. Então, no momento em que a gente começa a mudar essa cultura, que a gente começa a educar as crianças, os jovens, para uma cultura de igualdade real entre homens e mulheres, onde homens e mulheres sejam respeitados igualmente, que tenham os seus direitos reconhecidos, que não haja essa desigualdade de poder nos relacionamentos entre homens e mulheres, a violência vai, aos poucos, deixando de existir. Não morra por feminicídio, porque a posse, quando alguém tem essa posse sobre você, é difícil dele se curar. E é difícil que alguém diga para ele que ele vai se tratar. E você não vai conseguir transformar ninguém. Então você tem que procurar se defender. Procure a Casa da Mulher Brasileira, procure a Patrulha da Maria da Penha, busque sua medida protetiva, porque elas só atendem quem tem medida protetiva. E essa medida é muito importante. Busque para você, busque para seus filhos, busque para seus parentes, porque tem também a possibilidade. O meu tem medida protetiva, meu filho hoje, mesmo o menor, tem muita gente que diz, que eu vou fazer com meu filho hoje, meu filho menor, ele tem medida protetiva. Então, ela não é só para a mulher, você pode buscar também para seus filhos, para sua família. E proteja-se.